Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santiago TV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, pode participar pelo Twitter, @GenteQueFalaM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, e temos também um telefone à sua disposição, que é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição, o subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, Milton Flávio. Prazer tê-lo aqui, Milton Flávio. Prazer é meu de voltar aqui a esta casa e queria deixar, de princípio, já um abraço para o Fausto e esperar que a gente possa se reencontrar breve. Será breve, semana que vem já retorna às suas atividades. Empresário e economista José Roberto Faria Lima. Faria Lima, que bom tê-lo aqui. Olha, é um prazer, logo depois do Carnaval, participar junto com você e com essa bancada tão ilustre desse programa. É melhor do que o fim do horário de verão. Que vai acontecer já nesta semana agora. Você, quando deputado federal... Não conta para ninguém isso, não, é segredo. Não é verdade. Não consigo andar na rua. Você implantou... você informatizou o Congresso, é isso? É isso que Depois o Antônio Carlos Magalhães e o Arruda acabaram com toda a imagem do Prodazem com a fraude no painel. Mas você... Você implantou... Implantei. É isso. Foi um privilégio que o Petrônio Portela me ofereceu naquela ocasião. É um trabalho... Eu faço questão de ressaltar isso, porque era uma época em que a informática apenas gatinhava. E aí você, com insistência, porque não é fácil mudar conceitos, principalmente numa casa como aquela, mas conseguiu. Pelo menos tinha menos gente. Eram 364, não eram 513. Também conosco o vereador Alfredinho, que é filiado ao PT. Alfredinho, que bom tê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde a você, a todos participando desse programa. Você sabe que eu sou do Piauí, eu era ainda moleque e lembro do Petrônio Portela, já senador. Então faz muito tempo, acho que ele já morreu já faz mais de 50 anos, Já. Você vê como é que eu sou velho, Alfredinho. Mas o interessante é o seguinte, era a visão desse piauiense, que ele tinha uma visão que ultrapassava os limites do tempo. Ele é que incentivou a implantação do Prodazem, o Petrônio. Pois é, eu lembro dele. Também conosco o desembargador, aposentado, secretário-geral do Grupo de Apoio ao Judiciário, doutor Laércio Laurelli. Prazer tê-lo aqui, doutor. É um prazer enorme estar aqui com você e com esta pleiade de pessoas interessadas em praticar o bem. É assim que eu começo a minha expressão, porque hoje nós temos que visualizar esta parte, o bem, somente o bem, mais nada. Se você tem um pouco de tempo para praticar o bem, é o que o Brasil precisa. O senhor também é nosso colega de atividade, apresenta um programa na Rede Gospel, é isso? Apresento. Eu sou presidente da Fundação Evangélica Trindade e, quando me convidaram por esse cargo bastante importante, no meu ponto de vista, eu então pedi 40 minutos do programa. Veja, eu pedi 40 minutos para que eu pudesse falar a respeito do Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, enfim, do que acontece na atualidade brasileira. E qual é o horário deste programa? É domingo às 22, todo domingo às 22 horas. Qual é o nome? Canal 26 da NET, 53 UHF. É um programa que, afinal de contas, dá a informação verdadeira. É Direito e Justiça. Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado por você me ajudar nessa... Que bom. Os bons trabalhos têm que ser realmente divulgados. Encontro realizado nos Estados Unidos reuniu cerca de 200 investidores e analistas com o objetivo de acalmar o mercado. O ministro da Economia do Brasil, Joaquim Levy, evitou falar em recessão, mas admitiu retração no PIB. Disse que o momento é de desfazer medidas recentes que desequilibraram as contas públicas brasileiras, como cortes de impostos que derrubaram a arrecadação. Faria Lima, posso pedir tua análise nesse assunto imediata, análise imediata? Um questionamento que foi feito ao ministro Levy foi exatamente se ele teria força política de implementar aquilo que precisa ser feito.
E eu não sei qual foi a resposta dele, não chegou ao meu conhecimento ainda. Mas 12 anos destruindo, entende, o processo econômico brasileiro, a estrutura econômica brasileira, vai exigir muito esforço para nós nos aplumarmos de novo. Por que 12 anos? Não é? O que consta... Eu acho que isso realmente começou quando um grupo assumiu o poder e começou a tentar reverter completamente todos os caminhos mais claros e testados que nos levariam ao desenvolvimento, que é o objetivo que nós desejamos, o bem comum, como diz o desembargador. E a partir daí, eles achavam que tinham todo o dinheiro do mundo, que o dinheiro não acabava, e começaram a fazer uma série de estapafúrdias e experiências que nos levaram à situação que nós estamos hoje. Inflação acima do teto, 7,14%. PIB, entende, sem crescer já há 2 anos, ou crescendo ridiculamente, um PIBinho, né? E nós estamos fora do mundo, porque nós estamos nos aliando a uma série de países. Só para sintetizar, já que você me perguntou, a pergunta básica que deve ser feita é o seguinte, uma única em relação ao Brasil. O que você quer? Ser o mais pobre dos ricos ou o mais rico dos pobres? Se você quer ser o mais pobre dos ricos, você tem que jogar o jogo de acordo com as regras que são impostas pelo jogo. Agora, se você quiser ser o mais rico dos pobres, você começa a jogar pedra. E é o que nós imaginamos. Todo mundo imaginou que o Fidel fosse um dia morrer. E, na realidade, como ele não morreu, alguém quer assumir, alguém que não desencarna quer assumir. E começa a jogar pedra em tudo. Começa a se aliar com o mal. Quer dizer, começa a se aliar com a ISIS, não a Valverde, a ISIS, entende? Que decapita, faz experiências, se não me engano, lá no Maranhão, que tem uma cadeia, tal de Pedrinha, que também fazem degola, não é isso? Então é isso que nós estamos vivendo. Você vê, por exemplo, no momento que mentiram, porque o pai da mentira é o diabo. Né? Sentando entre o bem e o mal, o pai da mentira é o diabo. E a mentira, entende, é o pior dos maus. A mentira, meia verdade já é uma mentira. O que é que nós assistimos durante o processo eleitoral? Mentiras em cima de mentiras, pintando que nós estamos vivendo Alice no País das Maravilhas. E olha a realidade. E aproveitando do povo que está iludido, está sendo levado, entende, a acreditar em verdades que não são verdades. Olha, é difícil acrescentar alguma coisa ao que disse Faria Lima, porque nós entregamos o nosso país, depois de 8 anos de FHC, com dificuldades, mas com critérios, com regras para serem cumpridas. E nós tivemos, Zancopé, todos nós sabemos disso, 8 anos, pelo menos, de bonança, que poderiam e deveriam ter sido aproveitados para fazer a infraestrutura que o nosso país precisava, para poder caminhar com celeridade e aproveitar aquele bom momento, que nós surfamos numa condição econômica muito favorável, preço de commodities, enfim, uma série de outras situações. Infelizmente, esse momento foi perdido. Em seguida vem a Dilma, que, não satisfeita em manter o esquema ruim que o Lula havia implantado, aprimorou a Petrobras, é uma demonstração disso, o Mensalão 2, e dizem que, se a gente for investigar o BNDES, o Mensalão 3 é pior do que o Mensalão 2 ainda, e o que nós tivemos foi uma série de trapalhadas que ela fez, sobretudo no setor elétrico e no setor econômico, e hoje o país vive de pires na mão. Teve que buscar alguém para fazer aquilo que precisava ser feito, e a dificuldade que ele vai enfrentar, o Levi, não é com os partidos de oposição, não. É com o PT, que está acostumado com a mamata e com o mal feito. E aí eu não sei como é que ele vai resolver. Deus permita que ele fique, e fique até depois dela, porque ela acho que não fica até o final. Alfredinho, como você é filiado ao PT, eu vou pedir ao doutor Laurelli que se manifeste e depois você terá direito todo de rebater alguma coisa que você julgue necessário. Bem, em primeiro lugar, eu quero tomar uma carona nas colocações aqui dos meus que me antecederam e dizer o seguinte: a mentira, ela é realmente a protagonista, não é, da ideologia comunista vermelha e prejudicial do PT. Essa é a mentira. Isso já vem de longe, já em 1850, no marxismo, aquela coisa toda.
Então, a mentira é o projeto. O projeto é mentira. Vamos transformá-la em verdade. E, de fato, elas conseguem transformar em verdade, afinal de contas, para um povo bom, que é o nosso brasileiro, que é o melhor povo do planeta. E isso o que está acontecendo é exatamente essa transmudação, não é, que era do bem para o mal. Eu coloco sempre o bem, porque eu acho que nós estamos vivendo a euforia do mal que se projeta no povo brasileiro. Então, nós precisamos corrigir. Corrigir, sim. Claro que corrigir, sim. Fazer com que estas coisas não aconteçam mais e mais ainda, lutar para extinguir este partido que não tem absolutamente nada a ver com uma realidade honesta, pura, brasileira. E outra coisa, como eu digo sempre, para o lado do bem. Vamos exterminar esse partido, que eu acho que é a melhor coisa que existe. Alfredinho? Bem, eu acho que se for depender de alguns, não extermina, mata todos nós. Vamos Não, todos nós para, como é que fala, condenados à morte, todos serem executados, né? Mas não é isso. Eu acho que assim, o Brasil, o problema que se coloca aqui, hoje os problemas que nós temos, mas não se coloca o número de emprego criado nesses últimos anos. Eu sou metalúrgico, sindicalista, convivi com o desemprego durante muito tempo, inclusive na época do FHC, o metalúrgico da Ford. De uma paulada só, nós tivemos 3.000 demissões, isso em 98, e do governo Lula para cá, nós tivemos um aumento do nível do emprego. Nós tivemos aumento de renda também. Nós tivemos acesso a pessoas que não tinham acesso ao mercado, não consumiam vários produtos, tendo essa oportunidade de ter acesso. Nós tivemos um combate muito forte à fome. Quando a gente fala em fome e miséria, a primeira coisa que se vem em mente é o Nordeste. E eu que sou nordestino e nasci no Nordeste, estou aqui há 35 anos, e sei o que é o Nordeste hoje e o que é o Nordeste do passado. Quando eu vim para cá em 79, eu vim porque lá não teria a mínima condições de se viver. Hoje, se eu estivesse lá, com a cabeça que tenho na época de hoje, eu não viria a São Paulo, ficava lá porque teria plenas condições de eu sobreviver por lá. Então, teve um avanço nos 8 anos de Lula e nos 12 mais 4 da Dilma, está indo para o segundo mandato, no Brasil. Deixar de reconhecer isso é injustiça. Quando for falar do termo corrupção, nós temos um problema. Muitas coisas do passado foram encobertas. Os senhores que são da lei e que são operadores e trabalham com a lei, sabem muito bem que quase não se falava em Ministério Público. Quase não se falava. Eu ouvi falar em Ministério Público faz pouco tempo. Hoje tem o Ministério Público que fiscaliza. Então, no passado não tinha apuração, ditadura ninguém sabia o que acontecia. As coisas eram encobertas. Eram encobertas, e eu tenho certeza, se fosse como hoje, imprensa livre como Ministério Público atuando, certamente descobriria muito mais corrupção do que está descobrindo hoje. Hoje é mais fácil. Eu acho difícil, hoje vereador, eu acho muito difícil. O PT, na realidade, hoje, se esmerou. Eu acho que ele aprimorou a um nível a corrupção o PT contribuiu para o Brasil, definitivamente, contribuiu para o Brasil muito. Contribuiu para o Brasil quando lutou por liberdade, por democracia. Todos nós lutamos por liberdade. Mas isso de colocar todo mundo na vala comum não funciona mais. Isso de colocar a culpa no passado. A herança que a Dilma está tendo é dela mesmo. A herança que ela criou é dela mesmo. Ela destruiu o Brasil. Ela acabou com a imagem do Brasil perante o mundo inteiro. Fala de Brasil hoje lá fora, entende? É nos deixar envergonhado. Preciso dizer a verdade, chega de partidarismo, nós estamos vivendo uma situação terrível. Por que não dizem quando gastaram na Transamazônica? Que classe média é essa? Em várias obras faraônicas da ditadura. Essa classe média que foi para a Disneylândia, Disneylândia, que é a Casa Bahia, e hoje não tem como pagar, entende, a energia. Que estimulou a energia, nós estamos com o secretário de Segurança, a ponto, entende, de todo mundo hoje comprar eletrodoméstico e não tem mais energia. Ir para a televisão dizer que vai baixar o preço da energia e aumentar a energia. O preço do petróleo caindo pela metade no mundo e aqui, entende, aumentando na calada da noite 2 vezes. Faria Lima, acontece que em 2013,
quando ela sustentava na sua plataforma política, ela disse exatamente aquilo que hoje ela faz de uma forma diferenciada. Tanto é que um deputado, eu posso até dizer um colega seu, legislativo, não é? Ele esteve, o senhor é vereador, mas são todos a parte parlamentares. Ele levou uma gravação e exibiu uma gravação, parece que é Bruno o nome dele, uma coisa assim. Quem? Quem é o cara? Quem é o deputado? É um deputado. Ele levou uma gravação da Dilma em 2013, o Bruno Araújo, iludindo o povo. Que é o líder do PSDB. De Pernambuco. Com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, Alfredinho, inclusive eu o classifico como um homem de bem, não é? Ela mentiu desavergonhadamente. Era uma mentirosa, uma pessoa que vem a público, não é, querer sustentar a sua ideologia, que a ideologia não é mais marxismo, a ideologia é corrupção. É tirar todo o dinheiro do Brasil, do povo brasileiro. O senhor sabe quem paga todos esses 53 milhões de bolsas? Eu, ele, o senhor. Ele. E qual é o problema de pagar? Nós é que pagamos. Qual é o problema? O problema é a garantia do voto certo. Eu só queria, Fredinho, antes de complementar, e você poder complementar, eu queria abordar dois temas. O primeiro, eu vou começar do fim para o começo, foi isso que o Alfredinho falou, que o Brasil tem um dos menores desempregos do mundo. Essa é uma balela, isso é uma mentira. Né? Mentira por quê? Porque os critérios que são usados para fazer essa medição não são usados no restante do mundo. Aqui no Brasil, você mede em 7 capitais, né, o número de pessoas desempregadas que procuram emprego e não encontram. Esses são desempregados. Agora, os 30 milhões, 40 milhões de dependentes do Bolsa Família, que não procuram emprego, esses não são desempregados. Mas qual que é o emprego desse cidadão? Eles não têm qual é o emprego desse cidadão? Então, essa é a mentira. Eles Se são você empregados fosse na do Alemanha, governo. não tem Bolsa Família. Portanto, lá, ou você trabalha ou você é desempregado. E aí você diz, olha, comparado. Não, que isso? Você tem que acrescer aos 9%, 10% de desempregos ou desempregados que a estatística mostra, os 30 milhões de bolsistas da família. Porque também não trabalham, não produzem. E no Brasil são contabilizados como se fossem operários, como se fossem trabalhadores. E os que recebem seguro-desemprego. Também. A segunda questão que eu queria colocar, desembargador, esses dias eu fui entrevistado por uma menina, jornalista do Valor, e ela acho que não gostou da minha fala ou da força com que falei. Porque eu disse o que o senhor disse hoje. Se a legislação eleitoral brasileira fosse cumprida à risca, não é mandar matar, não. Não é mandar matar petista. É extinguir o PT. Por quê? Porque está escrito na legislação eleitoral que um partido que recebe ou é financiado por governo estrangeiro ou por dinheiro que venha do exterior, não pode permanecer como um partido legal no Brasil. No momento em que você tem doleiros que dizem que financiaram o PT e que para financiar o PT mandaram, eles estão dizendo isso, mandaram dinheiro para o exterior e de lá voltou para o PT recebeu dinheiro do exterior. Portanto, legalmente, é um partido que deveria ser extinto, sim, legalmente, democraticamente, cumprindo com a legislação brasileira. Alfredinho. Inclusive, o seguinte, me perdoe fazer uma colocação. Na verdade, que ele tenha... Não, mas aí ele vai falar também daquilo que eu vou expor. Na calada da noite, na folia carnavalesca, não é? O PT se reúne e vem com uma norma, uma instrução normativa para modificar o sistema da leniência, gente. Tirar do judiciário este poder e ficar no executivo. O que é isto? Submeter a justiça... Na verdade... Desculpa, é que o desembargador... Eu sou leigo na história. É que o que o senhor quis dizer é que o governo quer que a justiça, o Ministério Público, se reporte diretamente ao governo. Não é o Ministério Público, não. É o Executivo não, eu preciso mesmo. que o senhor... Então, ao Executivo. Exato. Esse fique subordinado diretamente ao Executivo. É a Controladoria Geral da União. Eu queria aproveitar só eu só preciso que o Alfredinho poder responder. Não, Se me falar, responda, porque eu queria que ele respondesse. O jogo está desequilibrado. Eu queria que ele Alfredinho respondesse para mim também uma questão. Não, mas ele tem que Ele vai responder, mas eu queria que ele respondesse a mais uma questão. Por favor, Alfredinho. O Alfredinho e os petistas dizem constantemente que nos governos do PSDB a corrupção
corrupção não aparecia porque tinha um engavetador geral da República. No dia seguinte, ao fim do mandato do Fernando Henrique Cardoso, quem assumiu o governo foi o PT e o Lula. O que fez o Lula durante 8 anos e a Dilma durante mais 4 anos, que não conseguiram desengavetar, não conseguiram mostrar uma corrupção do PSDB. E todas que conseguiram fazer eram do PT. Eles próprios. Alfredinho, por favor, Alfredinho. Eu não vou entrar nesse papo de corrupção aqui, levar mais a fundo, porque eu posso falar que o FHC comprou deputado para poder garantir a sua reeleição. Em 12 anos. Eu posso falar do projeto Civan lá da Amazônia, que é um escândalo. Eu posso falar um monte de coisa que aconteceu na Fala mais, no FHC. Agora, faz delação premiada. Eu não vou aqui, não tinha, naquela época não tinha tal da delação premiada, que se tivesse, muita gente tinha se danado, viu? Não, precisa fazer os trens delação aqui, premiada, o cartel vereador. dos trens daqui de Delação São Paulo, premiada. do metrô, tem que ser investigado. Faz a CPI, Por que que o Ministério faz a Público CPI aqui da de São Paulo... de Salvador, Não, mas por que engaveta o Salvador Ministério de Público Brasília, daqui? Recife. Essa balela que o senhor falou, Qual balela? eu sou filiado do PT desde que nasceu o partido. Essa balela que o PT recebia dinheiro do exterior, É isso. desde que a gente foi... É tudo a gente mentira, nasceu. porque a mentira é filha da covardia. Aliás, a mentira é filha da Sabe qual é covardia. a bronca de vocês? É porque quando a gente tentou nascer, vocês não queriam que a gente nascesse. E nós não pedimos licença. Não. Fomos lá, fundamos o partido. Nós recebemos ninguém- vocês aqui em São vocês Paulo não com queriam. braços abertos. Vocês não queriam. Quem? Vocês Antigamente, Vocês quem? a elite conservadora Só desse uma país pergunta, não Alfredinho. queria. Nós Você- elegemos a Marta, nos nós elegemos acusava. a Erondina, Ó, nós eu elegemos um lembro- comunista, que é agora o Haddad, eu lembro que é que comunista marxista. comunista. Aliás, um péssimo Eu lembro que no começo nos acusaram de assalto a banco. Quem que não lembra? A do Dilma não assalto que assaltou teve em banco? Salvador? Não estou falando da ditadura, não é da Dilma. Eu estou falando... Não, eu quero saber se a Dilma assaltou já banco. de 80, houve A um Dilma assalto... assaltou banco ou não assaltou banco? Nos acusaram de ter assassinado trabalhador rural. Lembro que teve um conflito em Guariba, aqui, dos canavieiros, aqui em Guariba, no estado de São Paulo. E lá houve um conflito de polícia e trabalhadores rurais, cortadores de cana. E acusaram um dos nossos deputados, que era o José Juninho, de ter partido dele alguns tiros que disparado e que tinha assassinado alguns trabalhadores. Então houve um monte de acusações. As únicas acusações que eu me lembro que de nós, ter ouvido que o desde a PT época teria que nós feito foi nascemos. do Celso Daniel e do prefeito de Pois Campinas. é. Isso me parece Toninho que... do PT. O Toninho, né? E o Zé Genuíno foi Fredinho, aquele que só- entregou Pois é. todos os companheiros lá em Xambioá. Eu Só não quero- me assusto com essas colocações que estão sendo colocadas aqui, que tem que extinguir o PT, porque a gente já conhece essa história. É que a gente não pediu licença para a gente nascer. A gente nasceu, cresceu, governa o país desculpa, e a a gente gente não quem, consegue. Fredinho? Nós do PT. Fredinho, Pediram licença para Nós não quem? pedimos. Só- Vocês Licença queriam... para quem? Não, Nós quem? Não, nós, a elite dominante desse Ele país, dominante, não eu fui queria... preso político. Eu não sei se você comeu cadeia, eu comi. O senhor foi preso político, mas o senhor depois mudou. Como mudei? Uma A Dilma série também de- foi conhece, presa como política, mudei? depois mudou. Alfredinho, Mudei nada, eu só não virei pra que corrupto. E eu não quero aqui... Eu não mudei, eu Fredinho. continuo igual, vocês mudaram. E eu não quero aqui que dentro do PSDB tem muita gente progressista, Fredinho, que só, eu conheço, que foi preso sem querer político. interrompê-lo, você está satisfeito com a tua explanação com respeito a eles? Porque senão eles vão ficar te bombardeando aí, eu acho que eu não só é não vou correto. ficar isso. aqui ouvindo Não, desaforo e levar exatamente. para casa. Não é Não desaforo. leva para casa. Eu vou Não, ficar não, Aplica em não, ação não, da não, Petrobras. não, ouvindo Com acusações licença, aqui. eu quero declarar de público que e levar pra casa. tenho Não, certeza aplica que em os ações meus da colegas Petrobras. temos um profundo respeito e admiração por você, Alfredinho. Profundo respeito e admiração. Eu agradeço, mas quer dizer para os senhores que em todos os partidos políticos tem gente boa e gente ruim. Perfeito. Tem gente honesta e gente desonesta. E aí eu concordo com você. Eu não sei se o senhor sabe, mas tem uma Honestidade é pesquisa no obrigação. Brasil que o partido tem mais prefeito caçado por corrupção no PSDB. No Mas- entanto, eu não vou dizer aqui que todo o PSDB Ok, é todo Alfredinho. corrupto. Ok, O senhor sabe Alfredinho. disso? Não, essa não Pois sei. é, não, Alfredinho, então novidade. vai pesquisar. Ok, Alfredinho. Só um Vai detalhe, pesquisar que você Milton vai Flávio. saber. Milton Flávio é subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo. Teremos mesmo um reajuste de até 53% nas contas? Ah, daí para mais. Tem aqui, ó. Daí Custo pra de mais. energia. Aliás, eu até gostaria aqui fazer uma provocação, não ao Eu não- Fredinho agora. não quero- Não é nada em relação ao Fredinho. Eu queria que você trouxesse aqui para comentar essa notícia o meu amigo Scaff, que defendeu ardorosamente a Dilma quando ela tomou essas medidas absolutamente inconvenientes e incorretas em relação à Ele energia. já foi convidado várias vezes. Mas ele para não vai vir participar falar do sobre programa. isso, porque agora a indústria que ele dizia defender vai pagar, aliás, já está pagando há muito tempo. Mas pagar paga mais, durante Porque a algum tempo, indústria já repassa para o passa, consumidor na porque hora. Porque a indústria compra no mercado spot.
Então, a indústria deve estar tendo um prejuízo muito grande, mas agora vai ter no mercado cativo. E eu queria saber aonde estão aqueles amigos que defendiam a presidente e as suas posições. Operação de termoelétrica é solução para o momento que nós temos? Não, é emergencial, o Zancopé. Na verdade, as termoelétricas foram fundamentais, começaram a ser construídas de maneira mais intensa no governo FHC, depois daquele apagão, que, aliás, apagão que aconteceu porque fomos responsáveis, porque as hidrelétricas estavam... Apagão que, olha, todo mundo vendeu geladeira, todo mundo vendeu freezer, se não vendeu, desativou, jogou fora, não é que vendeu, jogou fora. Porque naquele momento nós não tínhamos o que nós temos hoje, que são as termoelétricas que não tinham sido construídas. E elas foram construídas para, eventualmente, em situações... Racionamento colocado no governo Fernando Henrique, e as pessoas se desfizeram da linha branca porque consumia muito. Isso mas é verdade. Eu não estou acrescentando nada de que não se saiba. Bem, eu não tenho nenhuma dificuldade em enfrentar isso. O nosso país estava despreparado, né? E a dificuldade não é essa. E não era por culpa do PT. Não era culpa do PT. Não era culpa do PT, não. Era culpa, talvez, do Pedro Álvares Cabral. Alguns vão dizer. Na verdade, nós viemos e caminhamos a uma situação que nos levou ao apagão. Tomando consciência do que nós tínhamos enfrentado, fez-se um planejamento a longo prazo, que, infelizmente, não foi cumprido. Não tivéssemos nós feito as termoelétricas que fizemos, hoje nós estaríamos numa situação ainda pior. Agora, o que é difícil, o Zancopé, é, tendo vivido aquela experiência, não ter aprendido com aqueles erros e continuar cometendo erros como esses que foram cometidos, já se sabendo quais seriam as consequências. O Brasil só não está enfrentando um apagão, Zancopé, e a população sabe disso, muito mais sério do que aquele, porque, infelizmente, o Brasil não cresceu. A incompetência da Dilma a protegeu. Não tivéssemos nós vivendo, nesse momento, um clima de recessão, tivesse a nossa indústria crescido e nós estaríamos vivendo efetivamente, e poderemos ainda viver um apagão maior do que aquele que vivemos na época do FHC. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Retornaremos em instantes. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Como toda quinta-feira, nosso contato com Zilka Fialha, que é supervisora de marketing da AFIPESP. A AFIPESP que está trazendo toda semana dicas importantes para o servidor público, e hoje vamos aproveitar para falar sobre diagnóstico precoce que aumenta as chances de cura do câncer. Dia Mundial do Câncer acontece todos os anos no dia 4 de fevereiro, ocasião em que o mundo todo se une para destacar a luta em curso contra a doença. A data foi criada pela União Internacional de Controle do Câncer para reunir ações que visem impedir milhões de mortes evitáveis, elevando a consciência do público em geral sobre a doença e pressionando os governos a tomar medidas eficazes. Para 2015, a pauta de luta contra o câncer é diagnóstico precoce. Zilka Fialho, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, dentro dessa forma que o Gente que Fala, que a FIPESP adota para auxiliar, principalmente funcionários públicos, já que a nossa mensagem é dirigida especialmente ao filiado à FIPESP, tipo de câncer entre as mulheres, a maior causa de morte? De mama, Zancopé, e provavelmente também é o mais temido, principalmente pelos efeitos psicológicos, porque afeta a percepção da sexualidade feminina e a sua imagem pessoal. Então, além disso, a incidência de câncer de mama em mulheres é 100 vezes maior do que em homens. O diagnóstico precoce, aliado ao tratamento mais indicado para cada situação, é a medida fundamental para se alcançar a cura. Quais os principais sintomas dessa doença? Olha, é possível perceber um nódulo ou um tumor palpável na mama, acompanhado ou não de dor. E é importante estar atento às possíveis alterações na pele que recobre a mama, como abalamentos, retrações ou aspecto semelhante ao de casca de laranja. Também pode surgir nódulos palpáveis na axila. E o que fazer para prevenir o câncer de mama? O ideal é visitar o médico periodicamente para a realização de exames preventivos. E a partir dos 30 anos, o exame físico deve ser feito uma vez por ano. Se necessário, o médico indicará exames complementares. Também recomenda-se que o autoexame de mama seja feito todos os meses. Já após os 40 anos, a mamografia tem que ser realizada pelo menos uma vez por ano. A mulher deve permanecer atenta a qualquer sinal de alerta e procurar ajuda imediatamente. E outras dicas importantes também são ter uma alimentação saudável, manter o peso adequado, se tiver filhos, amamentá-los, praticar atividade física. Mas a mamografia ainda é o mais importante recurso para rastreamento e diagnóstico precoce. Para mais informações, a nossa fonte de pesquisa hoje é o AC Camargo, então o site é o www.accamargo.org.br. Agradeço a Zilka Fialho, que é a diretora de eventos de marketing da FIPESP, participando em mais esta edição de Gente que Fala. Zilka, uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Até a próxima semana. Na mesa, o Milton Flávio, hoje subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, mas médico. Então, está ouvindo atentamente e também tem... Eu queria fazer um comentário, Zancopé, em relação a isso que foi dito, né? Só para fixar um conceito. Você não faz exame preventivo para mama. Você faz o diagnóstico precoce da mesma maneira que você não faz exame preventivo na próstata. Você faz o diagnóstico precoce.
Você faz diagnóstico preventivo, por exemplo, no colo do útero, porque você faz a detecção pelo Papa Nicolau, né, pela colonoscopia, de lesões pré-cancerosas. E você trata e evita, e você faz a prevenção. No caso do câncer da mama, tanto quanto no câncer da próstata, não há exame preventivo. O que você tem é um diagnóstico precoce. Palpa um nódulo pequeno, palpa um gânglio numa fase inicial, não espera chegar naquela alteração de pele, né, como casca de laranja, que já demonstra uma invasão de pele e provavelmente um estágio mais avançado da doença. E, para finalizar, eu fico muito feliz porque a primeira lei de saúde masculina do país foi feita ou aprovada por mim na Assembleia de São Paulo. Eu criei a lei que obriga o Estado de São Paulo a fazer o diagnóstico precoce e gratuito do câncer da próstata, que depois foi reproduzido para vários estados e assumido pelo Brasil como um programa nacional. Também conosco hoje o vereador Alfredinho, que é filiado ao PT, o desembargador Laércio Laurelli, que é secretário-geral do Grupo de Apoio ao Judiciário. O que vem a ser o Grupo de Apoio ao Judiciário, doutor Laércio? Muito bem. Ocorre o seguinte, eu não sou mais secretário-geral do Grupo de Apoio. Eu fui fundador do Grupo de Apoio ao Judiciário, porque são aposentados, desembargadores, magistrados, enfim, aposentados, que auxiliam, não é, sem remuneração ao judiciário, no sentido de acontecimentos que possam reduzir o montante de ações no judiciário. Como, por exemplo, nós fazemos bastante conciliações. As conciliações. Eu inaugurei, inclusive, a conciliação, como coordenador, a conciliação de Atibaia. Lá nós conseguimos um número de 80% de acordos em processos judiciais. Então, essa é a meta do Grupo de Apoio à Justiça agora. Porque nós mudamos. Antigamente era o judiciário, agora colocamos a justiça. Então, fazemos isto ao judiciário. Porque, veja, você se aposentar e retornar à advocacia, eu não tive esta opção. Eu preferi continuar no Poder Judiciário em função do artigo 56 do nosso regimento interno, que a gente mantém todas as, como desembargador da ativa, exceto a jurisdição. Então, nós fazemos isso. Perfeito. Tá bom? Também conosco o empresário José Roberto Faria Lima, foi deputado federal. Por que não gosta que eu diga que você foi deputado federal? É meio constrangedor hoje. Não é verdade. Mas foi uma honra. A imagem do Congresso Nacional era uma imagem que estava desgastada. O Congresso Nacional, o Poder Legislativo, sempre teve de cócoras para o Executivo. Isso é uma realidade. Agora estão cooptando também o Judiciário, que é um negócio lamentável. Daqui a pouco nós vamos ter um poder único, teocrático, que é a minha tese. Estão sacralizando a política, estão transformando ela em religião. E daqui a pouco um sujeito qualquer que vai num oráculo, por exemplo, lá em Caetés, pega a verdade e começa a espalhar. E quem não apoiar aquela verdade e seguir aquela verdade é jogado à fogueira, é queimado, é sacrificado. Veja essa realidade que nós estamos tendo. É um retrocesso, né? É um retrocesso. Você veja o dente por dente. A nossa realidade de violência, nós criticamos as guerras, ora, morreram 10 pessoas no atentado lá no Iraque. Aqui, quantos morrem? São 40 mil atropelados, 55 mil assassinatos. Isso é uma guerra. Vereador Alfredinho, vamos falar sobre o projeto recentemente aprovado na Câmara Municipal, criando polo de ecoturismo na cidade. É na região sul, né? No Marcilac, Parelheiros, é isso? Na verdade, foi um projeto que eu apresentei na Câmara e o prefeito sancionou, então virou lei. A princípio, a ideia era polo do ecoturismo de Parelheiros. O prefeito propôs lá uma modificação e que virou polo do ecoturismo de São Paulo, que abrange mais as regiões de Parelheiros, Serra da Cantareira, essas partes da cidade que estão em áreas e mananciais. Aí são extremos. Quando o senhor fala de Parelheiros, Zona Sul e Cantareira, é Zona Norte da capital. Mas é porque virou cidade. Sim, virou sim. polo de ecoturismo da cidade.
É que eu estou falando as áreas que estão mais dentro as regiões que estão mais dentro. Teu objetivo do projeto era a região sul da cidade de São Paulo. Foi apresentado como de Parelheiros. Quando eu vejo aqui Parelheiros e Marcilac. Foi apresentado assim. Sim. O prefeito, ao chegar lá na mesa do prefeito, ele apresentou um substitutivo. Ficou bem mais amplo, então. Lógico, ampliar para ser um polo de ecoturismo da cidade, porque nós não temos área de proteções de mananciais só na região de Parelheiros, né? Tem outras regiões. Em Parelheiros, assim, que a gente acompanha mais de perto, a primeira fase agora foram as colocações das placas indicando os locais turísticos, como a gente, ali, acho que apareceu na foto. Sim. Uma cachoeira, me parece que é lá de Evangelista de Souza, as áreas de trilhas, né? As áreas que estão dentro das minas e das nascentes daquela região. Ou seja, é uma região muito bonita, aquela região de Parelheiros, o deputado conhece, esteve comigo lá na Ilha de Bororé. Na Ilha do Bororé. A ilha que não é ilha? Lá é uma ilha porque realmente fica do outro lado da represa, entendeu? É mais uma península do que uma ilha, mas tudo bem, é conhecida por todos nós. A segunda fase vai ser o programa Melhor Caminho, que é arrumar as estradas, porque para o turista chegar até lá, precisa ter estradas, né? E como a lei... Uma aventura. Uma aventura. E a lei impede que se pavimente, inclusive, né? Sim. A lei de proteção dos mananciais impede que aquelas estradas vai ter ciclovia, não? Ciclovia, vai ter o prefeito que está afastado por ciclovia. Ciclofaixa? Diz que é ciclovia. A ideia é criar a ciclovia a partir dali da Totonho Vilela. Mas lá não vai ter problema, porque lá tem espaço para criar a ciclovia. Mas, vereador, tem espaço. Não conflita com o Estado, porque se é uma área estadual em que pese dentro de estar dentro, o senhor me corrija se eu estiver errado, está dentro do município de São Paulo, mas ali é Serra do Mar, ali é preservação estadual, não seria isso? É área de preservação ambiental. Já é? Já não, é. eu quero só entender o teu projeto. Eu acho maravilhoso, porque São Paulo realmente precisa disso, e acho que há um descaso muito grande com essas áreas. Eu brinquei que a ilha, que não é ilha, Bororé é uma das... É uma península, né? Mas todos nós, por causa da balsa, porque o acesso lá pelo sul realmente é impraticável. Então a balsa é o acesso a essa península que todos nós chamamos de Ilha do Bororé, mas eu vejo um descaso muito grande há anos e anos com essa região da cidade de São Paulo. O Estado não faz nada porque diz que é da Prefeitura, a Prefeitura não faz nada porque diz que é do Estado. Por isso que eu disse que é uma área de parque, né? A Serra do Mar é do Estado, não é do município. Não conflita. Inclusive, o Estado e a Prefeitura vêm se entendendo muito bem nesse sentido. Inclusive, o Melhor Caminho, há um convênio entre Estado e Prefeitura para garantir a manutenção das estradas. Com esse projeto Melhor Caminho, porque, inclusive, o Estado... tem um tipo de tratamento para aquelas estradas, que não é só aquela coisa de jogar a pedra, a bica corrida para o Melhor Caminho é um projeto que o governo do Estado tem e desenvolveu no DR, muito interessante. Aliás, tem uma perenidade bastante grande, preserva a estrada da erosão, e acho que é muito importante. Eu até queria ver o Zancopé falar aqui, mais uma vez, só para reforçar quem nos viu aqui conversando ainda há pouco, debatendo politicamente, mas eu e o Alfredinho temos trabalhado conjuntamente com o deputado Zico Prado, lá na Ilha do Bororé, buscando trazer conjuntamente melhorias para a população. A EMAI e a Secretaria de Energia vem tentando melhorar o transporte urbano, mas com muito cuidado, como o próprio Alfredinho disse, né? Porque se você melhorar muito, né, aquilo passa a ser uma área de passagem. E aí você vai perder e descaracterizar esse ambiente que é muito importante. Nós já fizemos a regularização na Assembleia de São Paulo, né, do manancial ali da Guarapiranga e da Billings, mas há que se fazer essa parceria permanente entre o Estado e a Prefeitura para preservar, melhorar e qualificar essas regiões importantes para o nosso município e com uma população bastante carente. Esse é um dilema, de como você levar os benefícios, levar os recursos e segurar a ocupação. Esse é um grande desafio, porque Parelheiros é a maior área territorial da cidade, é 1/5 do município de São Paulo, região de Parelheiros, Marcilac. E é lá onde estão os principais rios, inclusive rios que são afluentes da represa Guarapiranga, né?
da represa Guarapiranga. E se a gente não cuidar, e por mais que se cuide, não consegue lá manter sem ocupar, as pessoas estão ocupando. Precisa ter tato, né? Precisa ter tato, senão acabam invadindo pois é. as áreas O prefeito vai no sábado que vem, lá na região, anunciar o início da construção do Hospital de Parelheiros. Uma região que tem 200 mil habitantes, né? E vai ter um hospital agora que não vai servir só para aquela região, vai servir também para os bairros vizinhos, que nem Varginha. Ali nós temos 2 hospitais, que é do Grajaú e de Pedreira, já não suporta mais, que juntando a população do entorno de toda aquela região, 1.200.000 habitantes, ou seja, uma grande capital, né? É a segunda maior cidade do Brasil. do país. Então, nós lutamos para se preservar, morar e se preservar, porque a região é muito linda. Vocês foram lá conhecer, não sei se já foram, mas tiveram a oportunidade, tem pousada nas regiões. Como é que caiu aquele meteoro ali lá em Vargem Grande. Vargem Grande, né? Vargem Grande. Ali, meteoro. Nossa, é uma cratera gigantesca. Sim. Né? Tem até índio lá. Tem 2 tribos. Sim. Tem 2 tribos. Doutor Laércio Laurelli, eu tenho aqui lei anticorrupção em vigor há 1 ano. Lei anticorrupção é preciso? Eu fico imaginando, tenho um funcionário que praticar corrupção, tem uma lei específica para isso? O Legislativo assim o fez e nós, então, aproveitamos, nós, os magistrados, aproveitamos... A minha surpresa é que precisa de uma lei específica para isso. Exatamente. Igual os 10 mandamentos. Exatamente. Não matarás. Então, nós o que fizemos? Não roubarás. Essa é a Lei 12.846, que é conhecida como Lei Anticorrupção. Então, o que ela prevê? As pessoas jurídicas passam a ter a responsabilidade civil e administrativa pela prática de ilícitos contra a administração pública. E também ela é aplicada contra empresas... Não saia muito desse microfone, que ele gosta de carinho, tem que ser bem próximo. Ela é aplicada contra empresas que corrompam agentes públicos. E assim por diante. Agora, ela entrou em vigor em fevereiro de 2014, mas até o presente momento não foi regulamentada. Aliás, nós conversávamos na antessala aqui do estúdio esse problema bastante crucial. Não foi regulamentada, mas ela existe exatamente para coibir, de qualquer modo, as pessoas que procuram dificultar a atividade de investigação e fiscalização de órgãos públicos. Já foi aplicado em algum momento? Bom, eu não tenho conhecimento que ela Faria tenha Lima. sido aplicada. Faria Lima, você dá um... Tem que perguntar ao Cardoso. Exatamente. Não tenho conhecimento. Doutor Laurelli, é o seguinte, veja, eu como jornalista, eu fico procurando as coisas, porque vejo, né, vejo uma boa intenção muito grande. Aí se faz uma lei que se vai pegar lá na fonte da corrupção. Você quer saber agora melhor das intenções, já que você tocou em boas intenções? Nós, magistrados, interessados em valorizar e dar eficácia a esta lei, nos reunimos e fundamos a AJA. O que é a AJA? Associação de Juízes Anticorrupção. Existe essa associação. Eu sou um dos... eu pertenço e como também fundador dessa associação. Então, nós fizemos isto. Nós vamos vigiar. Vigiar, e se porventura nós conseguirmos detectar algo que possa ser levado publicamente, e que deve ser levado publicamente, nós vamos fazer. E nós escolhemos o meu programa para isso e o seu programa também. Que bom. O seu programa, minha assistente está aqui e ela tem obrigação de, quando nós detectarmos algo, imediatamente te comunicar e trazer aqui para você. Então, esta é a boa intenção, divulgar ao povo brasileiro aquilo que realmente acontece. Porque eu recebo, através da internet, coisas que você nem imagina. Outro dia eu recebi um depoimento de pessoa que eu não posso nem dizer o nome. Não é? Um depoimento bastante forte, no sentido de corrupção. Então, isto é propriamente para defender o povo brasileiro. Doutor Laércio, deixa eu fazer uma pergunta. Essa é a defesa. Pode, claro. Como é que a sua associação e o senhor viram, ou veem, aquele
fato do nosso ministro da Justiça receber fora da agenda oficial pessoas ou advogados ligados aos corruptores no escândalo da Petrobras? Como é que o senhor encara isso? Veja bem, não é a audiência formal, com temário definido, para defender um determinado aspecto da legislação brasileira, do aprimoramento do judiciário. É um encontro fora da agenda que tem que ser descoberto por um jornalista sem que se saiba o que foi tratado. Como é que o senhor encara e a sua associação encara esse fato? Eu tenho que falar por mim, porque eu não posso falar pelos meus colegas, mas eu sei o que eles pensam. Nós encaramos como um fato bastante grave. Bastante grave um funcionário público, ele é um funcionário público, né? Assim, sim, servidor público, né? Mas nós encaramos que ele cometeu um ato grave. Quer dizer que o ato cujo princípio é a movimentação e a vibração, não é? Corromperam aquele momento. Então, na minha visão, ele infringiu a lei anticorrupção. Mas veja, a lei anticorrupção não é aplicada para os funcionários públicos, para aquele que comete, não é, isoladamente um crime de corrupção. Não é aplicada. É para proteger, não é, as empresas. Essa que é a válvula de escape, porque eu preferia que tivesse aqui na lei um momento como esse, parlamentares também, estendido aos parlamentares. O nível de corrupção no mundo, em alguns países corrupção como o Brasil, não é privilégio brasileiro. É o nível de corrupção no mundo. Agora, existe uma reação muito grande. Essa lei anticorrupção americana está forçando, porque as multinacionais, que hoje detêm realmente o poder, isso foi um debate que eu tive lá na Comissão de Economia, o Estado-nação perdeu muito da sua força. Hoje, com a tecnologia, você aperta um botão, o dinheiro que estava aqui já vai para o outro lado do mundo instantaneamente. Como é que o Estado-nação consegue controlar? Não consegue controlar. E o dinheiro é decidido em termos de investimento ou de gasto pelas multinacionais, que são empresas que têm um objetivo de obter uma mesclagem de fatores de produção que dê uma retribuição através do lucro para ela. Elas impõem. Como no Brasil a taxa de corrupção chegou a níveis muito elevados, a Fiesp diz que é 2,7% do PIB. Eu acredito que eles subestimaram. Na realidade, 2,7% do PIB dá alguns bilhões, né? Muito. Então, na realidade, está vendo, chegou a um nível tal, nível de corrupção, que você precisa tomar algum tipo de atitude. Agora, prender todo mundo aonde? Nas Ilhas Cayman? Veja, aqui não se trata de prisão. Vocês não me perguntaram qual é o sentido, qual é a punição. A punição, ela é uma multa de 20%. Uma multa de 20%. Aí faz uma coleta, vendem... E também há o acordo. Há também o acordo de leniência. A empresa acordo de leniência. Há também um acordo de leniência. A empresa algumas perguntas que estão chegando aqui. Eu estou com algumas perguntas aqui que eu, desculpe interrompê-lo, mas Cícero de Itapevi, não comprarei mais uma agulha em Itapevi. A Sabesp está despejando esgoto no meu estabelecimento comercial. Já reclamei nada. Terei que parar de comprar nessa cidade e fazer plantão em frente à Câmara dos Vereadores. A Márcia das Perdizes, Milton, qual a engenharia política que o governador Alckmin está desenvolvendo para que o suplente pelo PPS, Roberto Freire, assuma mandato de deputado federal? Roberto Freire? Na verdade, ele é suplente na nossa coligação e provavelmente assume, sim, né, a sua vaga, provavelmente com a vinda para o secretariado do Alckmin, do Rodrigo Garcia. Acho que ganhamos nós, paulistas, porque o Roberto Freire é um deputado competente, um homem sério, trabalhador. Freire é de Pernambuco. Não, mas está em São Paulo. Está em São Paulo. Prefeito Lula também de Pernambuco. Está em São Paulo, já foi eleito. Sim, na verdade, ele veio para ser deputado. Ele era deputado em Pernambuco, ganhou mais eleição lá, veio para cá e se elegeu. Se transferiu para cá, ele teve no Gente que Fala. Foi eleito, reeleito, diz que político que não passa pelo crivo de São Paulo tem que... O que existe no Brasil inteiro, mas não existe em São Paulo, não existe no país.
o que existe em São Paulo não precisa existir nos 5.650 municípios que existe no Brasil. Viu, Zancopé, só para dar um exemplo, no caso do Roberto Freire, eu conversei muito com ele sobre isso, né? E ele conta uma história. Ele é um cidadão de formação comunista, né? E ele dizia o seguinte, que quando ele era jovem e durante muito tempo que ele militou na clandestinidade, ele morava no estado em que o partido determinava. Então, para ele, e é verdade, né? Ele cumpriu uma missão partidária. E, portanto, eu acho que a vinda dele para São Paulo, mais uma vez, cumpriu uma missão partidária do PPS. Era importante, sendo São Paulo o estado mais importante da nação, com o maior número de eleitores, que ele, para ter a visibilidade que ele pretendia ter no seu partido, era importante que ele passasse pelo crivo de São Paulo. Né? E tá aqui... O Gozado, só fazer um comentário para aproveitar uma parte do Milton. O único país no mundo que o Partido Comunista é proibido é na Rússia. No Brasil nós temos até 2. O Jaime pergunta quanto você paga de pedágio daqui a... Jaime, eu vou repetir para você, Jaime, eu vou de ônibus, né, para evitar de pagar o pedágio. Você vai de ônibus? Não, já está embutido na passagem. Você continua licionando em Botucatu? Não, eu já me aposentei, mas eu continuo com consultório em Botucatu. Vou aos fins de semana e às vezes eu vou, viu, Jaime, agora sem brincadeira. De quando em quando eu vou de carro, quando eu tenho que começar muito cedo, porque eu vou e volto de ônibus normalmente. Mas quando eu tenho cirurgia às 8 horas da manhã, eu vou no dia anterior... de ônibus, eu vou logo pela manhã com o meu carro. E aí eu pago o pedágio, acho que são 4 ou 5 pedágios, se não mais. Viu, Jaime? Eu também sinto no bolso. Para voltar, mas tem uma mais. Prefiro a segurança da estrada com pedágio do que as estradas não pedagiadas. Milton Flávio, agradeço tua gentileza de participar no Gente que Fala mais uma vez. Eu que agradeço e um abraço ao Jaime. Sem ele eu jamais viria aqui. Alfredinho, agradeço tua gentileza de ter vindo ao Gente que Fala. Espero que possa retornar outras vezes. Muito obrigado a você, aos outros participantes aqui do debate. Peço desculpa por algum de vocês entenderem de algumas palavras mais fortes, mas eu acho que o debate é isso mesmo, aqui ninguém tem nada contra ninguém pessoalmente, é debate de ideias. Sem dúvida alguma. Doutor Laércio Laurelli, agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu agradeço bastante e quero complementar a pergunta feita pelo nosso querido Milton. Ocorre que o momento é bastante grave, tanto é que o Joaquim Barbosa colocou no seu Twitter o seguinte, que esta é uma posição gravíssima a do ministro da Justiça, e que todos devem pedir que ele saia do cargo. É isso que fez. Doutor Laércio, grato por ter vindo. É Direito e Justiça em Foco, domingo, 22 horas, canal 26 da NET e 53 pro F. Grato por ter vindo. Faria Lima, muito bom tê-lo aqui. Você enriquece o nosso debate. Participado do programa e queria mandar um grande abraço para o Fausto, que ele esteja aqui breve junto com a gente. Eu senti a falta dele. Retorna segunda-feira. Gente que Fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.